Letícia. Oi, gente! Oi, gente! Bom, me apresentando rapidinho, né? Meu nome é Letícia, como a Aninha já falou. Eu sou formada em História e Licenciatura ali na UFES e eu fiz faculdade junto com a Vivian, né? Legal! Foi uma muito maravilhosa. Eu sou a Vivian, eu também fiz faculdade na UFES de História e Filosofia. Já queria começar agradecendo vocês por aceitarem esse convite. Obrigada. Vocês com a gente. Eu amo esses assuntos assim, bater papo. E vocês viram os convidados de Sei, né? Sei. E Isabela, conta pra gente qual é o tema de hoje. Bom, gente, o tema de hoje vai ser a invasão, né, francesa no Brasil colonial. E eu quero entender um pouquinho como tudo isso aconteceu. Bom, a gente tem que começar a entender que foi, tipo, a gente estava num período da expansão marítima, né? Então, foi ali lá no século XV, século XVI, e a gente vai falar sobre o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas nada mais foi um tratado que foi apoiado pela Igreja Católica ali, pelo Papa, né? E que dividiu o mundo, não somente o Brasil, gente, o mundo entre Portugal e Espanha. Então, aqui no Brasil, foi Portugal ficou com a parte leste e Espanha ficou com a parte oeste, né? E aí, é isso. E nesse tratado, muitas colônias não gostaram, não curtiram, principalmente a França, né? E por que a França não gostou? O que aconteceu? Não, pensa comigo, por exemplo, você tem um acordo entre dois países. E aí você é uma potência europeia, que é o caso da França, né? Então você fica de fora. E ela fala, eu não vou ficar aqui sentada esperando o povo se desenvolver. Então ela também queria fazer parte disso. Sim. Então nisso ela vai pra lá e ela vai tentar invadir aqui o Brasil, que é agora, né, onde é o atual Rio de Janeiro e Maranhão. Então, gente, a primeira iniciativa, né, francesa foi em 1550, onde Nicolas Villarignon, ele veio aqui no Brasil e ele mapeou o litoral brasileiro. E nisso, a França se interessou pelo território e Nicolas resolveu ir com uma expedição para cá. Só que nisso, os comerciantes e líderes franceses apoiaram, né, ele, porque os comércios iriam expandir, né, o Oceano Atlântico com muitas especiarias e tudo mais. E falando mais sobre isso, como que isso afeta aqui no Brasil? Como que eles chegaram aqui? Então, foi em maio de 1555, após ele levar, né, os conhecimentos que ele tinha recebido aqui para a França, ele voltou para cá com 600 homens e eles vieram explorar o território. Chegando aqui, eles se estabeleceram na ilha de Villarignon, que hoje é localizada na Baía de Guanabara. Qual era o nome da colônia que foi formada por eles? Então, lá eles fundaram a França Antártica e construíram um forte para garantir a segurança. Hoje lá, então, no caso, se encontra o Rio de Janeiro, né? Isso mesmo. Ah, sim. E nessa época o Brasil, ele era dominado por Portugal? Exato, ele era dominado, né, que era um período ali que tinha a questão do governo geral, né? Sim. Aí a gente foi ali nesse período que, na verdade, ali na França Atlântica. Perdão, quem vai estar governando isso aí vai ser o Mandissá, exatamente. E a relação dos índios com os franceses? Se deram bem? Então, o que acontece? Os franceses, eles se deram bem, sim, foi com os povos tamoios, perdão, gente, eu sou bem ruim com o nome, viu? Mas o que acontece? Eles precisavam desse convívio justamente para a sobrevivência deles, né? Então, a questão de alimento, a questão de água, eles precisavam desse contato, porque os índios, eles sabiam da terra onde viviam, então eles tinham esse conhecimento. Só que o que acontece? Nessa colônia, na colônia de Antártica, começou a ter muitas desavenças, muitos conflitos e tudo mais, porque principalmente porque lá é um ambiente difícil de morar e também porque o Nicolas ele era muito rígido com os colonos que estavam lá. Então ele gerou satisfação com o povo e com os franceses e eles falam assim, ou a gente vai voltar para a França ou a gente vai ir lá morar com os indígenas, basicamente, né? E essa relação dos indígenas com os colonos, que resultou no pinhadismo, né? Sim, que é exatamente. os casamentos dos franceses com os indígenas. E até rolou a miscigenação também, né, com mistura de povos. E uma curiosidade é que, tipo assim, tava todo mundo saindo ali da colônia, né? Então, o que acontece? O Nicolas, ele vai deixar na verdade, assim, a coroa francesa vai deixar de colocar a colônia como prioridade, porque, o povo tá saindo. Então, o que eu vou fazer ali? Eles não tinham mais aquela prioridade naquela época, né? Então... Exatamente. E nesses conflitos também tinha muita questão religiosa acontecendo na Europa, a Contra-Reforma. E nisso, os calvinistas vieram para cá para ajudar a colônia, né, a
França Atlântica, nesse período de protesto que eles estavam passando por muitos conflitos. Só que o Nicolas, ele era um católico muito forte e os calvinistas eram protestantes. Então acabou gerando um conflito de ideias ali que não rolou e eles voltaram, os calvinistas voltaram para a França e denunciaram algumas coisas que eles viram, algumas irregularidades que eles viram na colônia francesa. Existe um boato por aí falando que o Nicolas queria formar, né, a população ao cristianismo. Isso é verdade? Sim, eles batizavam, né? As pessoas, a igreja, recebiam dinheiro nisso, então eles tinham como se era transformar os pagãos em cristãos nessa época. Entendi. Que quando eles conseguiam catequizar os índios, eles recebiam, né? Exatamente. Sobre uma taxa, sobre cada pessoa que era batizada. E aí, gente, como a Vivian falou, né, o militar francês, que é o Nicolas, ele voltou ali pra França justamente para tentar negar essas acusações, esconder, porque pra ele não era verdade, né, ele não cometeu isso. E aí ele vai deixar o seu sobrinho aqui no comando aqui da colônia, né? E quais foram essas acusações? Então, elas surgiram a partir de um grave enfrentamento religioso entre o almirante e os calvinistas sobre a interpretação correta da Eucaristia. Lá no século XVI, chegava-se a matar com o objetivo de defender a presença de Cristo na Eucaristia. E o desentendimento deles foi tão grande que os calvinistas decidiram regressar à França. Chegando lá, demonstraram seu ódio a Villegnon, espalhando calúnias de todo gênero, com tanto afinco que o prestígio de Nicolas ficou abalado. E cansado de pedir reforços ao rei, ele decidiu retornar a Paris para se justificar, aproveitando seus excelentes contatos na corte. Depois desse acontecimento, né, depois da invasão de Portugal, o que os franceses fizeram? O que aconteceu, na verdade, com os franceses? Então, eles foram, né, muitos deles voltaram para a França e que não conseguiram voltar, eles ficaram nas matas com os indígenas. E com a saída de Nicolas, como que ficou a relação deles lá na colônia? Bom, como a gente falou, né, citou que tava tendo o governo geral, né, que era comandado ali pelo Mendes Sá. Então, o que acontece? Ele vai fazer o seguinte, ele vai tentar jogar ameaças aqui no território, aqui na colônia, e ele realmente vai conseguir invadir. Então, as pessoas que estavam ali, os franceses, eles vão ser obrigados a ir morar com os índios ali, né, ir lá morar na mata e tudo mais. E a presença francesa na região ela durou até por volta de 1567. E foi necessário um monitoramento dos portugueses para garantir que os franceses não voltassem mais para o Brasil. Porém, entretanto, todavia, os franceses foram espertos e conseguiram se desenvolver em outra região. Inclusive, a cidade do Maranhão, em São Luís, foi a única cidade que os franceses conseguiram conquistar de fato, né? E eu li esses dias sobre essa ilha de... Como é que é a ilha de? Villegnon. Villegnon. Nome difícil. Sobre a ilha de Villegnon, que hoje em dia ela é a atual marinha aqui do Brasil. Exatamente. Muito É a legal. escola Essa de ilha Brasil. há muito tempo atrás. Sim, E virou hoje... patrimônio, né? E hoje é a atual marinha. Bom, meninas, agradeço a participação de vocês. Agradece. A gente fica muito honrada por vocês estarem aqui com a gente, né, batendo papo. Prazer. Um prazer enorme. É só chamar. Muito bom.